Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o seu podcast semanal Dose de Atipicidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, criadora e apresentadora desse podcast. E a ideia de criar o Dose de Atipicidade é trazer mais informação de qualidade para quem tem interesse sobre esse tema. Então, se você quer saber um pouco mais sobre autismo e neurodiversidade, fica aqui comigo. Lá no Instagram, o meu arroba é nutri.carla e o Instagram do podcast é Dose de Atipicidade. Nós também temos um canal no YouTube. Entra lá para assistir todos os episódios gravados até agora. Nós temos quase um ano de episódio no ar. Lá no YouTube também, Dose de Atipicidade. É muito bom ter você aqui. Já vou te pedir um favor. Compartilhe esse link com quem também pode ter interesse sobre esse tema. E o tema hoje está super interessante, um tema super atual e que, de fato, traz um pouco de preocupação para as famílias, que é a avaliação neuropsicológica e a escola. Então, nós vamos falar da avaliação neuropsicológica, o apoio aos professores, às crianças e essa relação. Será que tem relação? Será que a gente precisa da avaliação para a criança? Não precisa? Como é que funciona? E no adulto? Um tema que eu tenho trazido muito aqui nos últimos episódios é o autismo em adultos, as avaliações neuropsicológicas para os adultos, né? Então, diagnóstico tardio. Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. E a convidada também é super especial. Ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia, ou seja, ela é neuropsicóloga, faz avaliação também neuropsicológica e veio trazer esse tema para a gente sobre a avaliação, né? Existem tantas dúvidas ao redor da avaliação neuropsicológica e sobre a escola, os alunos, os professores, quem está treinando esses professores, né? Quem está formando esses professores para atuar com as crianças atípicas em sala de aula. Esse é um grande desafio. Então, a minha convidada de hoje é a Maria Vitória, psicóloga, neuropsicóloga. Ela é dona da clínica Renovamente lá em Taguatinga. Então, se você mora em Taguatinga, Águas Claras, Guará, quer saber um pouquinho mais sobre essa clínica que oferece esse atendimento lá, fica aqui com a gente. Maria Vitória, é um prazer enorme ter você aqui. Que bom que você recebeu e aceitou o convite do Dose de Atipicidade para compartilhar o seu conteúdo e esse tema que é tão delicado e tão importante, né? Que é a criança atípica, a escola, o professor, a direção da escola, o ensino, enfim. Esse tema que está tão complexo e tão em alta, né? A gente está com uma prevalência gigante de autismos, tanto no Brasil como no mundo todo, né? Aqui no Brasil, 2,4 milhões de pessoas se declararam autistas. Isso me dá uma prevalência de 1 para 38. E nos Estados Unidos, dados do CDC 2025, super atualizado, 1 para 31. Então, o número de casos de pessoas autistas tem crescido de uma maneira, né, assim, exponencial. E a gente tem falado muito aqui no Dose sobre acolhimento, respeito, mas também sobre inclusão. Como é que a gente pode incluir, né, essa criança que foi recém-diagnosticada, ou até mesmo esse adulto com diagnóstico tardio? Então, vamos começar o nosso podcast. Por favor, se apresente para a nossa audiência. É um prazer estar aqui, Carla. Eu sou a Maria Vitória, como você já me apresentou. Sou psicóloga e neuropsicóloga. Atualmente eu tenho uma clínica que o nome dela é Renovamente. Lá nós temos profissionais, psicólogas, paradas para atender diversas demandas, inclusive de transtornos, né, do neurodesenvolvimento, mas também de transtornos como da personalidade. Tá? Então, a gente é especializadas em avaliação neuropsicológica, mas também nas psicoterapias. Perfeito. Então, bom saber, né? Já abrindo aqui para a nossa audiência, que lá na Renovamente faz tanto avaliação quanto o trabalho das terapias, né? Certo. De forma geral. O público, crianças, adultos, adolescentes, todos ou tem um corte? Não. Nós atendemos todas as faixas etárias. Então, a gente atende o público ali que é infanto-juvenil, acima de 3 anos, até idosos, né? Quando tem ali alguma suspeita de demência, nós também realizamos avaliação neuropsicológica. Perfeito, já vou puxar seu gancho. E para quem ainda não me conhece, né, o recém-chegado aqui no nosso canal, eu sou nutricionista, como eu já falei, eu tenho mais de 20 anos de formação, mais de 6, 7 anos quase aí dentro da área dos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu sou pioneira no Brasil na abordagem nutricional dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas eu também sou especialista em neuropsiquiatria, né, aproveitando a sua fala aí, da demência senil, eu atendo ansiedade, depressão, burnout, Parkinson, Alzheimer. Eu tenho muitas senhoras com Alzheimer. E é uma área que tem crescido muito também. Primeiro porque
a gente tem vivido mais, né? A expectativa de vida do humano tem aumentado, felizmente. Mas os transtornos relacionados à saúde mental nos idosos também aumentou. Então, é uma área de atuação que eu faço com muita intensidade, um dos grandes públicos que eu tenho lá na clínica. Também tem uma clínica, a Clínica Sal, Nutrição e Saúde Mental, que fica no setor Hoteleiro Norte, aqui em Brasília. E, Vitória, qual que é o maior público que chega para você buscando uma avaliação neuropsicológica? Geralmente, o maior público que chega na clínica, geralmente são crianças acima de 4, 5 aninhos, até adolescentes. Geralmente, eles procuram avaliação por indicação médica ou quando a escola sinaliza e fala assim para a família: família, acho que o filho de vocês pode ter algum indicativo de algum transtorno, então é importante investigar. Então, a escola tem essa preocupação de sinalizar e, geralmente, os pais buscam esse apoio. Tá? Perfeito. Eu sempre falo isso aqui, não é o primeiro podcast, que a escola tem um papel muito importante no start da investigação. Né? A criança passa muitas horas na escola. Se for num horário só, ela vai passar ali 4 horas, 5 horas às vezes. Se for para o integral, isso dobra, né, de horário. Eu tenho 2 sobrinhos afiliados que são do integral. Então, as crianças passam o dia inteiro na escola. Então, passa até mais tempo durante a semana na escola do que com os pais ali no início do dia ou no final do dia. E a escola tem que ter esse olhar, né, para as crianças que fogem de um padrão esperado de desenvolvimento, tanto cognitivo, quanto escolar, quanto de comportamento, o quão isso é importante, né? E se o professor não tem esse olhar direcionado, ele acaba perdendo a oportunidade de sinalizar a família. Sim, isso ocorre com frequência, Carla. Às vezes, por falta de capacitação, por falta de socialização, muitas vezes dificuldades dos alunos passam despercebido. Não é porque o professor talvez não tenha um olhar direcionado para o seu filho. Às vezes é uma falta de instrução, de conhecimento. Então, eu sempre que faço reuniões escolares, referente aos meus pacientes, eu sempre tento trazer também em tom de conscientização sobre alguns comportamentos, sobre algumas falas, sobre o desenvolvimento dessa criança dentro de sala de aula. Não, isso é fundamental. Quando você fala conscientização, essa para mim é uma palavra incrível quando a gente fala em transtorno do neurodesenvolvimento. Eu fiz um podcast recente com a doutora Jéssica, advogada, inclusive beijo para Jéssica. Jéssica com G. Jéssica com G. E ela falava exatamente sobre isso. A gente precisa conscientizar. E nesse podcast, em algum momento, eu falei para ela, as pessoas ainda estão vendidas em relação ao que é o autismo. E, gente, transtorno do neurodesenvolvimento não é só autismo. Tá? Então, eu também gosto de deixar isso muito claro. A gente tem um TDAH, por exemplo, que faz parte dos transtornos do neurodesenvolvimento. Às vezes a gente resume, né? Transtorno de neurodesenvolvimento e autismo. Não, não é só o autismo. O autismo também faz parte. É um guarda-chuva que abarca ali alguns outros transtornos. E nesse podcast eu falava exatamente sobre isso. Às vezes falta informação básica. Sim. Do tempo da criança de desenvolvimento. Aí vem alguns profissionais e falam, cada criança tem seu tempo. Não, gente. Nós temos os marcos de desenvolvimento que precisam ser respeitados. Sim. Só que, às vezes, o próprio professor envolvido ali, né, naquele plano educacional, envolvido ali naquele cronograma de aula, de provas, de trabalhos, enfim, ele passa. A criança passa. E, às vezes, não tem ali um olhar um pouco mais aprofundado sobre aquilo para poder sinalizar a família. Eu tenho na clínica muitas crianças, eu atendo todas as idades, como eu já falei para vocês, e muitas vezes a queixa da família é essa: Carla, eu demorei para fechar porque eu não identificava e ninguém me sinalizou. Uhum. Ou fechou um TDAH ali por volta de 7 aninhos, normalmente é a idade que a gente fecha o diagnóstico, né, segundo setênio. Tem alguns casos extras, mas no geral, segundo setênio. E eu sempre pergunto para a família, foi a escola que sinalizou? 90% das vezes foi a escola. Às vezes não, a mãe fala, não, eu já tinha um olhar mais apurado, ou tem um priminho, tem alguém ali na família que, né, tem o mesmo diagnóstico, então a mãe já estava um pouco mais treinada, né, o olhar mais treinado. Mas, no geral, a escola tem um papel muito importante, principalmente junto com as crianças, né? Com certeza. A maioria dos encaminhamentos, quando se dá início à investigação, é feito por parte dessa solicitação da escola, geralmente voltado para aspectos de comportamento e de aprendizagem.
E a socialização também é um fator muito importante, porque quando a gente pensa no autismo, é um dos fatores que é mais relevante em um diagnóstico, né? Perfeito. Quando a gente segue ali os critérios do DSM. É um critério diagnóstico a Sim. questão da socialização, né? E eu vejo muitos. Assim, eu tenho autistas que são altamente sociáveis. Altamente, gostam, inclusive. Mas eu tenho muitos outros que não gostam de jeito nenhum. Não se adaptaram, não têm meios para entrar, para iniciar uma conversa, não desenvolveu essa habilidade. Então, de fato, a socialização é um ponto extremamente importante, assim como o desenvolvimento da fala. Sim, com Né? certeza. O atraso de fala também é um critério diagnóstico, a questão da comunicação funcional e efetiva, até que a gente trabalha comunicação alternativa, né, junto com a fono, até, olha, tem um trabalho também paralelo, enfim. Mas esse olhar para a socialização é importante. Na escola, eu acho que é o primeiro desafio da criança, né? Sim. Porque você está ali na redoma da família, né, com os irmãos ou não, primos, os familiares. Aí, de repente, você entra no ambiente escolar e você vai precisar socializar. Sim, e hoje, no contexto em que a gente vive, é também observado que hoje os pais estão se tornando pais mais velhos. Sim. Tem toda uma expectativa na paternidade. E quando isso acontece, se formam famílias muito pequenas. E quando essa criança chega na escola, ela vai ter que lidar com várias outras crianças da mesma idade, ou crianças mais novas, vai lidar com desafios que antes ela não tinha, então é algo novo. Então a gente entra até já nos parâmetros ali de função executiva, né? Como que eu posso me comportar? Como que eu controlo esses impulsos diante de tantas situações novas? Geralmente, isso se manifesta através do comportamento, né? E, às vezes, a escola, a creche, traz comportamentos inadequados, né? De uma criança que está passando por essa adaptação. Mas o comportamento é uma forma de comunicação. Então, Sim, se com ela está certeza. tendo esses comportamentos, ela está querendo dizer alguma coisa com isso. Com certeza. E esse olhar mais criterioso é super importante, né? E você está falando da idade, você falou sobre a questão da maternidade, da paternidade mais tardia. Gente, muita gente pergunta, né? Ah, quais são as causas do autismo? Carla, por que isso? Na clínica eu recebo direto, né? Por que o autismo tem crescido tanto? Trouxe no início do programa, a gente tem 2,4 milhões de pessoas que se declararam autistas no Brasil. Né, dados do censo 2025, 1 para 38 a prevalência no Brasil, 1 para 31 nos Estados Unidos, e essa prevalência cada vez aumenta. A gente tem duas frentes aí de, não vou dizer justificativa, porque o autismo ele é multifatorial, os transtornos do neurodesenvolvimento são multifatoriais, mas a gente tem 2 pontos muito importantes, que é a genética, fatores genéticos e fatores ambientais. E a idade materna e paterna é um fator importante para a predisposição do acontecimento do autismo. Não só do TEA, mas da T21, que é a síndrome de Down, além de outros. Né? As complicações no processo gestacional pode também vir com a idade avançada do pai e da mãe. Então, esse é um ponto que a gente também precisa trazer. E hoje as pessoas estão muito voltadas para o trabalho, né? Ah, eu tenho que estar com a vida resolvida, eu tenho que conquistar isso, aquilo, e a maternidade e a paternidade vai ficando, a gente tem prazo. Sim. E os homens também têm prazo. Inclusive, eu gravei um podcast também com a doutora Dulce, vale a pena conferir, ela fala exatamente sobre isso. Não é só sobre a mãe, porque a gente fala muito sobre a idade materna, mas a idade paterna também influencia. E aí as pessoas querem ter filhos mais tarde, né, um pouco mais velhos, por conta da fase produtiva, em tese, né, do trabalho. E aí, quando tem filhos, às vezes tem uma complicação, ou de repente é um pouco mais complexo do que seria a adaptação da rotina, e não quer ter outro. Sim. Ou são famílias que não têm filhos, que é o meu caso, porque eu nunca quis ter filhos, não tenho, não terei filhos, não é uma escolha. Ou tem um filho só, ou são dois, quando antigamente eu sou de uma família que nós somos 4. Eu tenho 3 irmãos, então nós somos 4 filhos, uma família bem numerosa. E a minha irmã tem 2, meu outro irmão tem 3, o meu outro irmão não tem, eu não tenho. Então a gente vai percebendo que parece que vai afunilando, né? Vai reduzindo o número de crianças. E isso é um ponto importante para a socialização. Sim. Então eu já tinha um irmão, outro irmão. Quando eu fui para a creche, eu sou criança de creche, graças a Deus eu fui para a creche, eu não tive problema de socialização. Né? Talvez uma criança, ainda que típica, sem irmãos, tenha muito mais dificuldade. Então, é uma questão social também, né? Uma questão de arranjo da sociedade, essas dificuldades para as crianças, para além de um diagnóstico. Sim, com certeza. E que o outro ponto que eu também observo muito na clínica é que esses pais
que estão sendo pais tardiamente, também uma cultura de ensino diferenciado e também de correções, de ensino, e isso influencia diretamente também no processo avaliativo, quando a gente analisa o contexto escolar, o contexto avaliativo e as questões familiares. Tudo isso influencia em questão de comportamento. Muitos pais se queixam falando assim: ah, Maria Vitória, meu filho tem um comportamento totalmente diferente na escola do que aqui em casa. E, de fato, todas as crianças têm essa habilidade, porque ela se molda conforme as regras e os limites dos ambientes. Perfeito. Sim. E eu falo para as mães, para os pais, tá? Não é uma crítica, mas lá na clínica eu sempre falo isso. Criança precisa de ordem. Né? A criança, ela pede ordem. E, às vezes, os pais também ficam sem saber manejar isso. Menino não vem com manual, né? Não vem. E o menino atípico menos ainda, né? Sim, Que aí a sim. dificuldade aumenta. E se a família já tem uma criança típica e nasce uma típica ou o contrário, as dificuldades também aparecem. E eu falo muito isso para as mães, para os pais. A criança precisa de ordem, né? A gente precisa botar ali limites para essa criança, precisa ter regras de horários. Igual você está falando, na escola ele atua de uma maneira diferente, porque ela tem regras muito mais claras. Sim. Né? Muitas vezes do que a própria casa, não todas, tá? E não é uma crítica às famílias, muito pelo contrário. Que a gente está para acolher e trazer a discussão. Mas, às vezes, a criança em casa tem um comportamento diferente do que é na escola, justamente por isso. E é por isso que a avaliação pede análise em vários ambientes diferentes. O TDAH, inclusive, é assim. A gente tem que observar ambientes diferentes. A casa, é a escola, é a casa da avó, é o contato com outras crianças que não sejam num contexto educacional, para eu entender como é que é aquele comportamento. Senão eu fico com uma avaliação totalmente enviesada em um ambiente único, né? Com certeza. Por isso que sempre nas minhas avaliações, eu sempre tento conversar com outro cuidador ou com a equipe pedagógica para entender esse contexto escolar, socialização, cognição, como que é as questões de comunicação também, são fatores essenciais e isso vai até além dos próprios testes neuropsicológicos. Essa observação clínica, de fato, diz muito sobre o desenvolvimento ali cognitivo da criança. Perfeito. E quando você fala, eu vou à escola, qual que é o que você desenvolve dentro da escola? Aí é uma pergunta minha mesmo, tá? Aqui a gente vai entrando um pouquinho na área do outro para entender como é que funciona. Eu sou 100% favorável à equipe multidisciplinar. Nutrição não faz nada sozinha, absolutamente nada. Assim como a psicologia também não faz, medicina não faz. Nós somos todos do mesmo time. Então, a equipe multidisciplinar, ela fortalece muito o acompanhamento efetivo e o tratamento, né, daquele paciente. Eu não gosto muito de falar em tratamento quando a gente fala em transtorno do neurodesenvolvimento, mas é suporte, é desenvolvimento de habilidades, tanto as que já têm, quanto aquelas que ainda não têm. E a equipe multidisciplinar, ela é fundamental para isso. Então, a TO, a fono, a físio, a psicóloga, a nutricionista, o educador físico, o pediatra ou o psiquiatra, quando adulto, a gente tem que ter essa equipe muito bem formada para que esse paciente esteja bem assistido e bons profissionais. Com certeza. Né? Uma tecla que eu bato muito aqui no Dose de Atipicidade é procure bons profissionais. É um dos nossos compromissos é esse. Por isso que toda semana eu trago aqui um profissional da área, ou uma mãe atípica, enfim, mas principalmente sobre profissionais para que o público consiga buscar. Gente, eu preciso de uma fonoaudióloga, vamos buscar lá no Dose de Atipicidade. Eu preciso de uma fisioterapeuta, eu preciso de uma psicóloga. Então, busque profissionais que sejam especialistas na área que você precisa. Se você é uma mãe atípica, um pai atípico, ou até o próprio paciente que precisa de suporte. Como é que funciona essa relação com a escola? Sim. Quando a criança inicia o processo de investigação lá na clínica, eu sempre faço todas as sessões primeiro, com as aplicações de teste, todos os rastreamentos. Depois desse processo, eu solicito uma reunião com a equipe pedagógica ou com o professor principal. Tudo isso depende muito, claro, da disponibilidade dos professores e dessa equipe. Então, a gente tenta se adequar ao máximo. E nessas reuniões, a gente discute, de fato, sobre a aprendizagem. Se é uma investigação de dislexia, eu preciso entender como que é o funcionamento dessa criança a partir da alfabetização. De uma leitura, de uma escrita, de uma interpretação. Então, eu preciso entender esse contexto escolar. Geralmente, as escolas costumam nos receber muito bem.
tá? Ótimo. E isso é excelente, porque eu não faço nada sozinha, como você disse. A gente Perfeito. precisa trabalhar com toda a equipe. E quando a gente fala de cases de sucesso, as maiores intervenções e as melhores intervenções são feitas quando tem família engajada, escola engajada, terapeutas engajados, médicos que fazem o acompanhamento engajado. Então, trabalhar desse formato com essa equipe é sensacional. Então, eu me disponho nessa investigação justamente pensando numa qualidade de vida desse paciente. Eu sempre deixo claro para os meus pacientes que a minha intenção não é laudar. Eu não quero que seu filho saia daqui com um diagnóstico ou com hipótese diagnóstica. De forma alguma, eu quero entender o funcionamento dele e saber se, de fato, tem prejuízos que são consistentes com algum transtorno ou não. Se for de forma positiva, tem algum transtorno, vamos intervir da melhor forma. Qual as estratégias que eu posso ter com o meu filho, com o meu paciente? Então, a gente começa a destrinchar a partir dessa avaliação, entendendo esse perfil neuropsicológico infantil ou do paciente. Perfeito. Nossa, que fala perfeita, gente. É muito isso. Eu vejo que às vezes as famílias ficam muito desesperadas atrás de um laudo, Sim. atrás de um diagnóstico. E não está errado, gente, né? Então, acho que fechar um diagnóstico de uma criança é algo muito delicado. A própria família desconfiar de algo quando olha para sua criança também é algo muito delicado. Mas não é sobre um papel, não é sobre um laudo, não é sobre tem ou não tem. É sobre entender as dificuldades, as necessidades e as habilidades que aquela criança tem, para a gente conseguir potencializar o papel, né, da área da saúde. Eu vou falar área da saúde porque nós duas somos da área da saúde. É o quê? Atingir o máximo potencial daquela criança. É a mesma coisa na nutrição. A gente sabe que pacientes com transtorno do neurodesenvolvimento têm, no mínimo, 4 vezes mais chances de alterações gastrointestinais. Então, são crianças que têm gases, distensão abdominal, azia, refluxo, má formação de fezes, resto de comida nas fezes. É a criança que está com dor, aquele abdômen totalmente distendido. Tem criança, inclusive, que faz uma veinha, assim, ó, na lateral do abdômen. A criança está chorosa, ela está irritada, ela tem comportamentos agressivos. A agressividade não é do autismo. O comportamento agressivo, muitas vezes, é uma comunicação e muitas vezes é dor. É dor gastrointestinal, é dor de ouvido, é dor de cabeça, é uma dor, é um incômodo. E aí ela vai ter um comportamento agressivo na intenção de sinalizar que algo não está bem. Principalmente se ela for não verbal. Sim. Principalmente nesse caso. E essa fala foi muito importante porque quando a gente traz isso para o contexto escolar, a gente se depara com muitas dificuldades. Como que o professor vai conseguir identificar, por exemplo, que o cheiro, a comida, a textura, até a folha de papel pode incomodar uma criança? E como que ela vai adaptar tudo isso para que essa criança consiga alcançar o potencial máximo, como é o objetivo? Perfeito, perfeito. E fora a seletividade alimentar, né? Sim. Que é uma outra questão mega delicada. A seletividade alimentar não é critério diagnóstico para o autismo, muito pelo contrário, e nem para os transtornos do neurodesenvolvimento. A seletividade alimentar é um quadro, é multifatorial, é uma condição e pode ser temporária, tá? Já ouvi dizer que seletividade alimentar não tem cura, eu sou contrária a essa fala. Eu sou nutricionista, contrária a essa fala. A gente pode abrir um quadro de seletividade alimentar em crianças típicas, né? Tratei recentemente uma criança típica com seletividade alimentar e hoje a criança está super tranquila e eu dei alta para a criança, né? E convivo com os pais, a criança está comendo super bem. Então, eu fiz uma suplementação, fizemos investigação de alergias alimentares, tiramos alimentos agressores de microbiota. A criança está ótima. É uma criança típica. Então, a seletividade alimentar não é base de diagnóstico, de critério diagnóstico para o autismo, nem transtorno do neurodesenvolvimento. Qualquer pessoa pode abrir um quadro, inclusive adultos podem abrir um quadro de seletividade alimentar. Eu sempre gosto de falar isso, senão as pessoas atrelam muito a seletividade alimentar ao autismo. Já ouvi, inclusive, falas assim, criança seletiva e deve ser autista. Não, essa fala é capacitista, então não tem uma relação direta, apesar da seletividade alimentar ser a comorbidade mais comum associada a principalmente crianças autistas, sim. E a alimentação é algo muito delicado, né? Mas vamos falar um pouquinho de avaliação. Como que maneja isso? A gente já sabe que a avaliação é clínica, né? Gente, o critério para fechamento de diagnóstico do autismo e outros transtornos é clínico, né? A gente não tem um exame que faz para fechar o diagnóstico do autismo, eu não tenho um gene único, assim como na T21, por exemplo, né? Que eu tenho a trissomia do 21, então eu já sei que é uma síndrome de Down. Inclusive, a gente fecha diagnóstico intrauterino,
né? A mulher grávida é possível fechar diagnóstico. No autismo, no TDAH e outros transtornos não funciona assim, é uma avaliação clínica observacional. Mas tem alguns outros parâmetros, por exemplo, a aplicação de testes, né? Sim, sim. As aplicações de teste servem para nos dar uma orientação do funcionamento cognitivo do paciente. Então, entender, por exemplo, a questão da inteligência. A gente consegue mensurar isso a partir do desenvolvimento da criança. Então, se a criança tem dificuldades na aprendizagem, é importante eu investigar a questão da inteligência, o famoso QI, entender esse coeficiente de inteligência. Se ele estiver limítrofe ou mais rebaixado, provavelmente seja algo ligado a esse desenvolvimento e não ligado diretamente a fatores somente de transtornos de aprendizagem. Então, a gente vai entender o funcionamento da criança a partir dos funcionamentos também dos testes. Então, a gente aplica teste de atenção, teste de memória auditiva verbal. Então, são testes muito completos, né? Então, com isso, a gente traça um perfil neuropsicológico e faz toda a investigação e rastreamento necessário a partir da demanda que eu recebo. Se a criança chega no consultório com o encaminhamento de um neuropediatra, geralmente tem lá me dizendo qual é a principal hipótese diagnóstica ou tais pontos para ser investigado com mais detalhes. Por exemplo, habilidades sociais pode ser um ponto, a teoria da mente, que já seria um caso de uma criança que tem um possível autismo, a teoria da mente é respeito à percepção social, se ela consegue enxergar as emoções do parceiro, do coleguinha da escola, se ela consegue acolher de uma forma assertiva. Então, a partir da avaliação, a gente vai traçando esses perfis e vai entendendo as fragilidades e também as potencialidades, justamente para conseguir intervir de uma forma mais assertiva. Perfeito. E, gente, não é segredo, até porque eu estou colocando lá na rede social, eu estou fazendo a minha avaliação neuropsicológica, até conversei com a Maria Vitória antes do podcast, eu estou colocando tudo lá no Instagram, então, para quem ainda não me segue, pode seguir lá e acompanhar. Estou fazendo com a Adriana Reis, que é uma neuropsicóloga aqui de Brasília, muito renomada, muito especializada nessa área. E aí você falou dos testes. A gente tem feito testes, né? Eu estou no meio da avaliação. Então, teste de memória, teste de Função executiva, relacionamento interpessoal. Então, nem sei se esse é o nome certo, enfim. Mas é super interessante porque a gente identifica alguns comportamentos que você já sabe que tem e outros que você tem, você fala, meu Deus, era isso. Sim. Então, é super interessante. E aí, fazendo um complemento da tua fala, o quão é importante a gente fazer a investigação. Tanto em crianças como em adultos. Eu tenho 43 anos, eu nunca fui avaliada, nunca foi uma demanda, mas eu acho que eu fui uma criança com dislexia, inclusive. Não sei, talvez, né? A gente ainda descobriu mais algumas questões aí envolvidas. Mas eu resolvi investigar agora com a vida adulta por conta da minha rotina e por conta de fala de alguns amigos. Inclusive o Dr. P. Leopoldo, psiquiatra, Carla, eu acho que pode ter. Então, eu estou fazendo uma avaliação para entender, as coisas precisam ter nome. Né? Então, fica até um convite para você, se de repente você acha que você também tem algum diagnóstico, faça investigação. O diagnóstico no adulto, tardio, e é algo também que é muito delicado e é um desafio, né? Porque o adulto já vem cheio de manias, cheio de mimetismo comportamental, cheio de mascaramento, principalmente as mulheres. Então, vira um mega desafio fazer uma avaliação neuropsicológica em mulheres adultas. Homens também, mas eu sempre puxo um pouquinho para as mulheres, que eu acho que a gente tem uma demanda de tem que e não pode, grande, a gente acaba mimetizando e mascarando alguns comportamentos. Você faz avaliação de adultas também, né? Sim, sim. E eu tenho observado uma crescente na busca de avaliação, principalmente quando a gente finaliza a avaliação de um filho, de algum parente. Geralmente, os adultos vêm atrás da gente para fechar, de fato, uma avaliação para uma investigação. Porque tem muitos comportamentos que, às vezes, você ou outra pessoa que processa investigativo não acha que é prejudicial. Perfeito, perfeito. E a partir da avaliação e do indicativo também de parente, de amigos, isso pode se tornar uma demanda, né? E todos nós temos pontos a desenvolver. Claro que quando a gente pensa em tempos atrás, as avaliações não eram tão abrangentes como é hoje. E hoje
tem um acesso mais facilitado para esse tipo de investigação. E, de fato, quando a gente pega um adulto, já vem com traumas, com a vida, com uma história super difícil, com momentos que foram marcantes e que faz parte da vida e da pessoa. E a gente conseguir separar isso de um transtorno, de um possível haja habilidade, transtorno. né? Tem que ter muita habilidade. E eu sempre digo para os meus pacientes que a avaliação neuropsicológica é um quebra-cabeça. Então, a gente vai montando esse quebra-cabeça até a gente conseguir ter um ponto de assertividade. Perfeito. Porque o adulto, de fato, vem cheio de mascaramento. Uma mulher adulta com autismo, quando tem filhos, provavelmente tenha ali uma atipicidade e ela não tem mais força para lidar com as demandas dela, somente com a dos filhos. E isso se torna algo muito rígido, muito inflexível e se torna cansativo e pode levar até a exaustão. Então, são pontos que, quando a gente pensa de fato na saúde mental, podem ser evitados. Não, e falando também das mulheres autistas, elas também têm dificuldade para identificar os filhos com autismo, Sim. porque o comportamento é muito próximo. Então, trouxe também aqui no podcast a Aline Campos, uma querida escritora aqui de Brasília, enfim, é uma ativista da causa. Ela é autista e o filho dela é autista. E ela falou para mim, Carla, eu olhava para ele e ele era exatamente igual a mim. Então, assim, tá tudo bem, porque em tese ela era típica, ela não tinha diagnóstico. Ok, sem problema nenhum, se a criança dela é igual a ela. E aí a escola veio com uma sinalização sobre a criança, ela enviou a criança e ela, e os dois têm um diagnóstico de autismo. Então, até isso é delicado. E aí entra o papel da escola, mais uma vez, na sinalização de um possível comportamento fora do padrão esperado e uma orientação para que faça uma investigação. Sim. Né, onde starta muitas vezes esse processo. E aí a gente já entra para a parte dos professores, né? Sim. Que é uma outra ponta, porque aqui, gente, a gente fala muito sobre a mãe, sobre a criança, sobre a família, óbvio, né? Um dos papéis do DOS é essa, trazer conscientização, enfim. Mas eu tenho o outro lado da mesa. Eu tenho um professor que está do outro lado da mesa e que muitas vezes não recebeu um treinamento e que não tem habilidade, ele não desenvolveu, ele não teve condição de desenvolver a habilidade. E aqui a gente não quer culpado, a gente está tentando trazer a solução, né, para as questões, ou botar, no mínimo, trazer luz, né, para as discussões. Como que faz com esse professor que precisa lidar com uma criança atípica e não tem treinamento, não tem orientação e talvez ou tenha lidado com alguma criança, mas de uma maneira muito superficial. Eu, por exemplo, convivo com muitas crianças atípicas, autistas, inclusive, por conta da clínica. Né? Até 5, 6 anos atrás, eu não tinha nenhum autista perto de mim. E agora eu tenho 3 primos pequenos que fecharam o diagnóstico. 2 gêmeos, irmãos com autismo, e uma prima com autismo. Então, eu não tinha nada, de repente eu tenho 3. Mas e um professor que não tem contato nenhum? E ter contato é uma coisa, e ter habilidade educacional é outra coisa. Né? Eu, por exemplo, tenho muito contato na clínica, mas se eu fosse atuar na área educacional, provavelmente eu teria dificuldade para lidar com isso. Como que a gente faz nesse caso? Primeiro ponto, se esse professor está identificando que ele tem essas dificuldades, o primeiro ponto é buscar uma especialização, uma capacitação. Porque se a maior demanda do futuro é essa, é lidar com crianças, com um público atípico. Então, se você gosta de lidar com esse público, é importante você sempre buscar estudos, especializações, capacitações, para entender melhor esse funcionamento. Mas algo também que, assim, Carla, é essencial, é o olhar do professor, é o olhar humano. Poxa, Perfeito. Se o meu aluno já era para estar alfabetizado e ele não alcançou nem os marcos essenciais do que é esperado, o que eu posso fazer para ajudar esse aluno? Então, é ter esse olhar e essa preocupação de entender o funcionamento dessa criança. Poxa, eu vi que ele está com dificuldade no português, mas em matemática ele tem uma habilidade muito boa. O que eu posso pegar de materiais concretos que ele utiliza na matemática para trazer aqui no português? É ter essa sensibilidade. Então, hoje, o que eu mais converso com os professores, com os outros psicólogos, é que eu sinto falta hoje dessa sensibilidade e dessa busca por capacitação. Excelente. E não adianta esperar só a instituição, né? Sim. E aqui, gente, nós estamos falando tanto da rede pública quanto da rede privada.
né? Porque eu tenho pacientes nas duas pontas. Eu tenho tanto a turminha que é da rede pública, e a rede pública em Brasília, pelo menos, tem um suporte muito bom. As mães gostam muito, né? As salas de recurso. Inclusive, eu tenho uma amiga que trabalha na sala de recurso da Fundação Educacional, não é mais fundação, né? Da Secretaria de Educação. E eu tenho crianças que são da escola particular também, umas com sucesso, outras não, enfim. Então, tem de tudo um pouco, né? Famílias muito satisfeitas e famílias bem insatisfeitas com esse processo. Mas não depende só da instituição oferecer um treinamento, uma formação. Depende também do próprio profissional buscar essa informação, né? Sim, e isso é muito simples, Carla. Porque, por exemplo, eu como psicóloga e neuropsicóloga, se eu não buscar capacitações para mim, vai ter outros profissionais que vão buscar essas capacitações e vão se tornar especialistas e vão conseguir ter um manejo excelente em sala de aula. Então, não é pela escola, é pelo profissional. É Perfeito. para saber lidar com outras crianças que têm diversas demandas. E eu sei que o contexto escolar e de sala de aula realmente é um desafio. É um desafio em questão de organização, de adaptações de atividades, de entender ali as demandas de cada aluno. Nós entendemos isso. E eu não tiro também desse ciclo as questões familiares dos próprios professores, né? Que também pega, isso também pesa no dia a dia. Também. Então, é um conjunto de ações que precisam ser tomadas, tanto com a escola, quanto com o professor e quanto com a família, né? Então, se a gente consegue unir esses três pontos e a gente consegue trazer mais orientação para esse professor, essa criança vai ficar muito mais segura, Sim. né? E vai estar muito mais num ambiente muito mais preparado para ela. A gente fala muito em inclusão, 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 mas onde começa a inclusão? Sim. Né? Onde é que eu começo a fazer a adaptação do ambiente escolar para essa criança? É com a formação do professor. Sim, até porque essas pequenas adaptações independem de laudo. Perfeito. É outra questão também que a gente discute bastante aqui. Às vezes eu vejo a mãe falando assim, não, eu não comecei a terapia porque eu não fechou o laudo. Não fechou o diagnóstico. Gente, não preciso de laudo. Claro que a depender da terapia, quando a gente vai fazer algo mais específico, precisa de um laudo para entender o que eu estou trabalhando. Mas, no geral, a estimulação precoce, uma adaptação de ambiente, não depende de laudo, depende de olhar para a criança, exatamente o que você falou. Esse olhar mais cuidadoso, esse olhar do humano. Sim. Né? Eu não estou olhando uma criança buscando um laudo, eu não estou querendo um diagnóstico, se é TEA, TDAH, qual é o nível de suporte. Eu estou olhando para o humano, para uma criança que tem uma necessidade específica e que eu posso atender de alguma maneira. E o que eu posso fazer por ela? Sim. Né? Independente de ter a demanda da escola, independente de eu precisar atuar com aquilo ali dentro do meu dia a dia. E aí você falou sobre, você gosta de trabalhar com esse público, e às vezes é uma necessidade mesmo. Né? As crianças autistas estão em todas as partes. A gente tem 1 para 38 em Brasília. Isso quer dizer que cada sala de aula eu tenho no mínimo uma criança. E a gente vê que isso é diferente na prática, é mais de um. Mais de um? Normalmente, quando eu atendo crianças, eu pergunto às famílias, tem outro autista na sala? Aí a mãe fala, tem 2, 3. Aham. Quando é a criança maiorzinha, eu pergunto, você tem algum amigo? Quando a criança sabe do laudo, óbvio, né? Que aí tem data para contar, enfim. Mas quando a criança já sabe, ou ele, um pré-adolescente, eu pergunto, você tem outros amiguinhos autistas ou TDAH? Tem. E aí a gente vê como a nossa sociedade está despreparada, né? Para receber essas crianças e esses adolescentes no ambiente escolar onde ela passa boa parte do tempo. Verdade. E aí eu já vou dizer para vocês, spoiler, que a Maria Vitória tem uma novidade para contar para vocês, que tem um evento vindo por aí, que vai tratar disso também, um evento que nasceu de uma demanda que ela observou junto com a doutora Fernanda, de demanda para os professores, né? Exatamente dessa necessidade de treinar as pessoas, de trazer informação. Não é sobre treinar, mas é sobre orientar, é sobre fomentar a informação, é sobre dar condições dessas pessoas, né? Desses professores, desses profissionais, e aí não só professores, mas profissionais que atuam, terem mais tranquilidade, não sair de casa pensando, meu Deus, será que aquela criança vai desregular hoje? No início de semestre, pensar, meu Deus, quantas crianças atípicas eu vou ter na minha sala? Sim. Meu Deus, como é que vai ser esse semestre? Sempre uma surpresa, sempre uma preocupação sobre, será que eu vou conseguir? Será que eu estou preparada? Qual será a demanda? Então, essa ideia, né, desse evento
ela já vai trazer a informação para vocês que nasceu de uma necessidade de uma observação, né? Sim. Traz aí pra gente, conta pra audiência o que você tá bolando aí, o que vocês estão criando. Sim. Eu e a doutora Fernanda Ferrão, ela é neurologista infantil. Nós temos muito pacientes em comuns, então a gente sempre está discutindo alguns casos e o que a gente observou é que a demanda dos professores realmente está aumentando em questão de manejo em sala de aula. Então, nós criamos a primeira jornada Neuroeducação, Conexões para a Inclusão, que vai ser um momento muito legal, que vai acontecer dia 8 de novembro. Vai ser o dia todo, onde vai ter trocas de experiência, vai ter momentos realmente de ensino para a gente conversar sobre transtornos do neurodesenvolvimento, mas também sobre manejo em sala de aula. Então, vamos trazer metodologias, práticas do dia a dia, que realmente o professor consiga compreender e colocar em prática. Perfeito, gente. Então, já sabe por onde começar, né? Então, se você é professor, se você é um educador e está precisando de orientação, está um tanto quanto perdido aí, né, nesse mundo dos transtornos do neurodesenvolvimento, pensando em alunos em sala de aula, em adaptação de ambiente, pode procurar a Maria Fernanda, já misturei os nomes, Maria Vitória e doutora Fernanda Ferrão, para falar para saber mais sobre esse evento. Onde é que vai ser o evento? Vai ser no Connect Towers, ali do lado do Taguatinga Shopping, no auditório. E a gente já tem data para o evento? Tem, dia 8 de novembro, as inscrições serão feitas pelo Simpla, já está lá. Então, gente, se esse é um tema de interesse, pode entrar, procura a Maria Vitória lá no Instagram dela, pega o link, faça a sua inscrição. E é só para professores ou a gente vai ter outros profissionais lá? Não, todo mundo que está ligado à educação. Então, às vezes, nós temos psicólogos escolar, outros profissionais que precisam ter essa conexão com a escola. Esse evento também é para você. Perfeito. E hoje, qual é a demanda, qual é a dor principal do professor? O que você sente de maior dificuldade ali dentro do ambiente escolar? Quando a gente começa a conversar sobre agressividade em sala de aula, eu vejo que isso é uma demanda muito grande e os professores não sabem lidar com isso em sala de aula. Também com aquela criança hiperativa, que não senta, não para, também é um ponto de demanda e tudo isso a gente vai abordar na jornada Neuroeducação. Perfeito. E vamos lá, o cronograma já está pronto. O que mais que a gente vai ter? Tem mais alguma coisa que a gente pode trazer para essa audiência? Gente, eu estou tentando arrancar informação para vocês, hein? Vocês valorizem essa host aqui. Traz aí pra gente o que mais, para a turma entender do que se trata esse evento e se a pessoa se encaixa, se é o que ela está procurando. Sim, nós vamos abordar alguns transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH, autismo, transtorno de aprendizagem ou até mesmo a deficiência intelectual. Vamos entender o perfil cognitivo, claro, em uma linguagem para esses profissionais, de uma forma muito tranquila. Vamos ter momentos para tirar dúvidas, vamos trazer estratégias de manejo em sala de aula que realmente dão certo, mas também vamos ter um momento extremamente interessante. Isso sim é um spoiler, tá? A gente não colocou nem no Instagram. Vamos ter uma mesa redonda onde nós vamos abordar um estudo de caso. Olha, de um paciente real. Sensacional. Em que demonstrou uma grande evolução com técnicas assertivas, com estratégias personalizadas e tudo isso vai ser na jornada Neuroeducação. Gente, sensacional. Então, jornada Neuroeducação. Se você é educador, se você é professor, ou se você atua aí dentro da área educacional, tem interesse em saber um pouco mais, aprender a manejar as crianças, né, em ambiente educacional, em ambiente escolar. De repente, você não é exatamente professor, mas também atua nessa área. Porque hoje a gente fala muito da equipe multidisciplinar e o quão importante a gente estar preparado. Né? Às vezes é alguém que está ali numa colônia de férias, alguém que trabalha ali na parte recreativa. Esse curso também é para você, esse evento também é para você. Então, todo mundo que trabalha, direto ou indiretamente, com crianças atípicas, pode se beneficiar desse conteúdo. Então, não deixe de conferir, manda um recadinho, uma mensagem lá no Instagram da Maria Vitória, que com certeza vocês vão
ter benefícios, né? Serão beneficiados aí nesse curso. E tem um cupomzinho de desconto para nossa turminha? Claro Ó, que chorona tem. ainda, hein, gente? Nós separamos o cupom que é LIVE20. 20% de desconto para todo mundo que se inscrever com esse cupom. Gente, estão vendo, né? Chorona sempre ganha. Gente, bom demais, perfeito. Você tem um caso de sucesso para trazer para gente? Uma criança que você acompanhou, adolescente, não sei qual idade, que você tenha feito essa troca ali de informação, né? De conexão com a escola e que a gente tenha tido sucesso para trazer? Sim, a gente tem vários, porque nós geralmente somos os profissionais que atendem primeiro ali a criança para iniciar um processo de investigação. Perfeito. Então, geralmente, essa criança não está recebendo nenhum tratamento, não está recebendo talvez uma medicação que seja mais assertiva, uma alimentação adequada. Às vezes, essa criança está com restrição de sono, muito excesso às telas. Perfeito. Então, com esse processo diagnóstico inicial, que seria a avaliação neuropsicológica, nós vamos entender esses padrões. Com isso, eu tenho uma parceria muito legal com a doutora Fernanda Ferrão, que é a neuropediatra. Inclusive, doutora Fernanda, já vou deixar o convite aqui ao vivo para você vir gravar um podcast comigo. Será muito bem-vinda. E a partir disso, em um trabalho em conjunto com essa equipe ou com outros profissionais, nós conseguimos, de fato, ver se essa criança tem prejuízos ou não. Muitas vezes, algumas demandas que são parecidas com TDAH, não é TDAH, Olha é padrão aí. familiar. Olha aí. Então, temos sim casos de sucesso, mas sempre voltado mais para a assertividade diagnóstica. Perfeito. Porque depois disso, quem acompanha melhor essas crianças são a doutora Fernanda e os outros profissionais ali que fazem as intervenções. E agora já fechamos uma parceria, né, com a Clínica Renovamente para os pacientes de lá virem para a tia Carla. Então, vamos fazer toda a troca de Sim. pacientes aqui. Vou mandar os meus para lá que precisam ainda de avaliação e laudo com aquelas que estão em investigação. E ela manda para mim aqueles que precisam de nutrição. Gente, nutrição é a base para tratamento, não tem jeito. Para qualquer tipo de transtorno, doença, situação, circunstância, todo humano precisa de nutrição e suplementação. Então, é exatamente essa a base da minha atuação. Então, muito bom, né, ampliar a rede da equipe multidisciplinar. Quem me acompanha aqui já sabe, eu sou 100% favorável à equipe multi. Então, sempre muito bom ter mais profissionais, ainda mais em áreas diferentes de Brasília. Então, se você está em Taguatinga, se você está ali nas regiões perto, é uma clínica que com certeza vai atender sua demanda aí com um neuropsicólogo, com a doutora Fernanda, inclusive como indicação, né? Sim. Neuropediatra, para que você tenha todo um acompanhamento da sua criança, adolescente, ou até seu também, se você for um adulto atípico e estiver procurando aí por acompanhamento. Muito bom, gente, muito bom te receber, viu, Maria Muito Vitória? obrigada pela Excelente. oportunidade de estar aqui hoje. Não, estou feliz demais com o nosso bate-papo. Gente, não deixe de mandar uma mensagem para ela lá no Instagram para saber mais sobre a jornada e usar o cupom de desconto que ela trouxe. E nós temos presente para o nosso convidado. Quem acompanha o Dose de Atipicidade sabe, todos os meus convidados ganham um presente do nosso patrocinador, a Sens Biofarma. Inclusive, um beijo para o Sam, que acredita nesse trabalho sério de trazer informação de qualidade, de prestar para vocês um serviço, né, de utilidade pública, no sentido de buscar bons profissionais, trazer aqui discussões importantes para a nossa sociedade. Esse aqui é o Biovit, é um suplemento à base de beta-glucanas. Então, o objetivo dele é modulação intestinal e imunidade. Eu uso, recomendo, os meus pacientes adoram e também tem um cupomzinho de desconto. Então, se você quiser saber mais, manda um direct lá, @nutri.carla, que eu te explico tudo. E esse aqui é seu presente. Muito obrigada. Em agradecimento à sua presença e tanto compartilhamento, tanta informação que você trouxe. Muito obrigada pela sua participação. Teremos aí outros momentos juntas, né? Nasce aqui uma parceria com toda certeza. E para você que ficou aqui até agora, agradeço a sua audiência. Semana que vem, 12h30, eu estou aqui de volta com mais um convidado. E já vou te convidar para passar lá no nosso Instagram, @nutri.carla e @dose de atipicidade. E também conferir o conteúdo que já está disponível lá no YouTube, @dose de atipicidade. Você é muito bem-vindo. Um beijo e até terça-feira que vem. Histórias